Estou gravando. Vou falar um pouquinho de novo aqui do começo, só para o pessoal que não pegou, tá bom? Então a aula de hoje é sobre candlesticks. Então, histórico, pessoal, candlesticks foi criado lá no Japão pelo Munehisa Honma, para a gente ser mais sucinto, né? E ele fazia o quê? Ele era um operador da bolsa de arroz e ele começou a catalogar o preço. Ele via lá, leilão de abertura, ele marcava qual que era a mínima do dia, máxima do dia, fechamento. Então, o gráfico dele era diário, não era que nem o nosso que é temporal, 5 minutos, 1 minuto, não era assim, ele não tinha essa possibilidade. Com base nesses estudos, ele conseguiu vencer mais de 100 operações na bolsa de arroz. Então, ele deixou essa análise de candlesticks famosa. Até que um dia isso se ocidentalizou pelo Steve Nissen, que era vice-presidente da Merrill Lynch. Porque o gráfico de barra, ele não é muito visual. Vou colocar aqui para vocês um gráfico de barra. Tá? Vou colocar aqui nos parâmetros e vou colocar para vocês verem quais são as possibilidades dos gráficos. Ó. Pode ser barra. Então, ó, não fica muito legal aqui de enxergar, óbvio que a cor aqui atrapalha. E tem também a linha, ó. A linha não é muito legal. Por que o candlestick é bom, pessoal? Qual que é a diferença do candlestick? O candlestick, ele entrega para a gente 4 informações que a gente vai ver logo mais. Retomando a parte do histórico, por que ele adotou a cor branca e a cor preta? A cor branca é porque quando o ativo estava se valorizando, sob a visão ali do vendedor daquele ativo, né, é como se uma energia boa, uma energia positiva estivesse pairando sobre ele. E quando ele estivesse se desvalorizando, é como se uma energia negativa estivesse tirando o preço daquele ativo. Tá? Aquele ativo que custava 50 estava sendo vendido por 40, por exemplo. Depois da ocidentalização pelo Steve Nissen, os candlesticks ganharam cores. Para quem opera pela TRID, que ela está, pelo menos para mim, pelo que eu estou vendo, ela está quase em desuso aí. Muita gente deixou de usar a TRID e está usando a Nelógica, que é a Profit Chart. A TRID era mais acessível, só que a Profit Chart foi conseguindo se tornar cada vez mais acessível, por diversos fatores. Tá? E ela tomou o mercado, né, cada vez mais. Então, a TRID utilizava o candlestick de alta na cor azul. A cor verde, ela é mais da Profit, que a cor vermelha é padrão, tá bom? Cor vermelha é mercado baixista, em queda. A gente tem que entender que os candles, ele apresentam diversas formações. A gente não precisa necessariamente entender a formação dele, tá? Assim, o nome dele. A gente não precisa ficar decorando o nome dele por si só, mas a gente tem que entender o que ele nos entrega. Tá? Existem alguns fundamentos. Quais são os principais pontos de avaliação num candle? O primeiro dele é o tamanho do corpo. O tamanho do corpo é fundamental porque ele vai me demonstrar a força daquele movimento, seja comprador, seja vendedor. O tamanho da sombra ou pavio, que seria essa barrinha aqui, ó, a sombra ou pavio, superior ou inferior, porque vai demonstrar a fraqueza. Então, anotem aqui, ó, tamanho do corpo demonstra força, tamanho do pavio demonstra fraqueza. E o posicionamento do preço de fechamento, por quê? O posicionamento do preço de fechamento, ele vai demonstrar para a gente se foi um candle de alta ou um candle de baixa. Beleza? Pessoal, como eu falei, me interrompam a qualquer momento. Eu não vou ficar perguntando se tem dúvida para a gente não ficar tornando algo moroso. Como eu já permiti para vocês, me interrompam a qualquer momento. Quais são os 4 níveis de preço que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o candlestick ele é formado inicialmente pelo preço de abertura, tá? Que é onde o candle teve a primeira negociação. Se for diário, é a primeira negociação do dia. Se for de 5 minutos, é a primeira negociação daqueles 5 minutos. Tá bom? Segundo ponto, tem um preço de encerramento, que é o preço... deixa eu ver, só uma coisa aqui para ver se não está alguma coisa confusa, daí eu já falo para vocês. Boa. Preço de fechamento, ó, só aqui, ó, só uma leve correção. Ó. Não é o preço mais baixo, é o último preço
qual foi fechado o último negócio. Daqui parece que foi o preço mais baixo do dia. Não foi. É o último negócio realizado naquele período. Depois eu só vou corrigir essa frase. Ela não está errada, mas ela não está 100% entendível, da forma mais correta. Então, o preço de abertura é onde o candlestick abre, onde é o primeiro negócio. Preço de fechamento é onde ele encerra. Então, grava essa dica aqui, ó. Se ele abrir embaixo, fechar em cima, se ele abrir mais barato, fechar mais caro, ele é um candle de alta. Se ele abrir mais caro, fechar mais barato, ele é um candle de baixa. O preço mínimo é o menor preço negociado naquele dia ou naquele tempo gráfico. E o preço máximo, que seria essa máxima aqui, é o mais alto preço negociado. Como que funciona a sua formação? A sua formação funciona da seguinte maneira. O candlestick de alta, ele tem abertura. Ele pode fazer o movimento de uma mínima. Então, se entrar uma pressão vendedora aqui, vai ter um pavio para baixo. Se entrar uma pressão compradora para lá, vai jogando o preço lá para cima, até que entra um pouquinho de pressão vendedora e o preço encerra. Deu 5 minutos, deu o dia, ele vai encerrar em algum ponto. Se a abertura for mais barata do que o fechamento, é um candle de alta. O candlestick de baixa já é o processo contrário. Ele vai abrir, vai ter um pouquinho de pressão compradora, pode ter um pouquinho de pressão compradora, aí o vendedor vai se posicionar mais forte, vai jogar o preço lá para baixo. Pode ter ou não essa pressão compradora aqui, não é obrigatória, tá? Tem candle que não tem pavio embaixo, mas ele vai formar uma mínima e vai fechar. Tá bom? Então, qual é o detalhe que a gente tem que gravar aqui? Se a abertura for menor do que o fechamento, é um candle de alta. Se a abertura for maior do que o fechamento, é um candle de baixa. Até agora não tem muito segredo para entender, desde que você já tenha um conhecimento mínimo. Beleza? Só vou fazer uma pergunta rápida. Alguém tem alguma dúvida aí ou tá tranquilo? Podemos seguir. Manda no bate-papo ali, pode participar no bate-papo. Tranquilo. Então, fechou. Deixa eu só apagar. Pessoal, como eu já adiantei para vocês, o que demonstra a força do candle? É o corpo, tá bom? Então, o que vai demonstrar? O que eu preciso analisar num candle para ver que tem força vendedora? Força vendedora, eu vejo com um candle com corpo grande na cor preta ou vermelha. Tá bom? Candle na cor preta ou vermelha demonstra força. Demonstra força dos vendedores. Tá bom? Agora, se for comprador, qual vai ser a cor do candle? Vai ser vazado, verde ou azul. O que vai demonstrar a força dos compradores? Corpo grande. Tá bom? Agora, conceito de ignição e exaustão, se alguém tiver essa dúvida, aí eu posso tirar essa dúvida lá para frente, tá? Lá no final, se alguém tiver essa dúvida, porra, isso daqui é um candle de ignição ou é um candle de exaustão? Tá? A gente pode tirar essa dúvida mais tarde lá depois, nos últimos conceitos da aula. Como eu trabalhei com vocês aí, força, vamos falar um pouquinho sobre fraqueza. O que eu falei para vocês que demonstra a fraqueza dos candlesticks? Candle com grande sombra superior, com corpo pequeno na parte inferior e fechamento próximo da mínima. Então, dessa forma, tanto faz se o candle é de alta ou ele é de baixa. Por quê? O que se entende aqui nesse candle, pessoal? Entende o seguinte, deixa eu escolher uma cor aqui. Entende o seguinte, entende que ele abriu aqui nesse ponto, aí o comprador fez isso aqui, ó, jogou ele aqui para cima. Esgotou a força dele, aí o vendedor entrou pesado e, além de tudo, ele fechou para baixo da abertura. Tá? Então, isso daí é muito importante. Qual que é o candle que demonstra mais fraqueza dos compradores? É o candle com bastante sombra superior e o candle vermelho, o candle negativo. Esse daqui demonstra mais fraqueza do que esse daqui, porque esse daqui, querendo ou não, os compradores ainda venceram.
tá? Porque eles conseguiram empurrar o preço um pouquinho mais para cima. O que vai demonstrar fraqueza dos vendedores agora, pessoal? É o inverso. Um candle com grande sombra inferior, corpo pequeno na parte superior. Então vai ser o que a gente conhece como martelo, tá? Essa sombra aqui, ó, algumas pessoas não aceitam essa sombra aqui. Tá? Elas entendem que o correto é ser dessa forma aqui, ó. Não ter sombra. Mas uma pequena sombra é relevante. Tá bom? Uma pequena sombra é relevante. Então, o que aconteceu com esse preço? O vendedor abriu aqui, jogou lá para baixo, ó, fez força até que bateu aqui em algum ponto, o comprador jogou o preço lá para cima. Então, ele abriu, vamos supor, a 10, o vendedor jogou lá para 5, e depois ele fechou a 11. Ele conseguiu reverter, o comprador conseguiu reverter. Isso demonstra a fraqueza dos vendedores. Qual é o candle que mais demonstra a fraqueza dos vendedores? Esse aqui, ó. Porque o comprador conseguiu jogar o preço para cima, conseguiu deixar o preço mais caro do que ele estava antes. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais agora. O que demonstra equilíbrio agora? Tem alguns candles que demonstram equilíbrio entre compradores e vendedores. Tá? Então, serão candles com sombra para cima e para baixo, mais ou menos equidistante, e um corpo pequeno no meio e às vezes até ausente. Tá? Então, seria um candle desse daqui, ó. O preço abriu num patamar, foi para cima, foi para baixo e voltou quase que no mesmo lugar. Tá? Esse daqui, só para vocês não confundirem mais, ou talvez vocês gerem uma confusão ainda, esse candle que tem um pequeno corpo se chama Spinning Top. Depois a gente vai ver ele mais concentrado ali na aula mais para frente. Existe um candle que ele faz o seguinte, ó. Ele abre, ele sobe, ele desce e volta e fecha no mesmo lugar, exatamente. O que é um doji? Um doji é um candle que tem a abertura igual ao preço de fechamento. Doji em japonês significa erro. Deu um erro aqui. Não era para ele ter fechado no mesmo lugar que ele abriu. Então, um doji é um candle que deu um erro. Ele fechou e abriu no mesmo, ele abriu e fechou no mesmo lugar. Diferente do spinning top que tem um corpo, tá bom? São coisas diferentes, então não confundam o tipo de candle. Então, um determinado formato de candlestick, ou até mesmo uma sequência ou sobreposição, que eu vou falar para vocês o que seria isso, né? Qual é a diferença de sequência, de sobreposição? Pode representar que o ativo está perdendo força ou até mesmo ganhando força, tá? Reverter uma tendência e algo nesse sentido. Essas informações, elas são indicações importantes sobre o que você tem que fazer em relação àquele ativo. Ou seja, comprar ou vender. Quer um exemplo? Hoje a gente teve uma retomada do índice, parecia que ele ia subir, mas na hora que formou esse padrãozinho aqui, ó, eu já sabia que ia cair, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu deixar nos parâmetros, tirar as médias. Esse candle aqui de dúvida, né, que é esse candle aqui que é o spinning top, ou o doji, ó, doji é praticamente esse daqui, ó. Quase não tem corpo. Praticamente, ele não deveria ter corpo, né? O doji não tem corpo. Abertura e fechamento no mesmo lugar. Mas o que me mostra? Esse candle, quando ele surge numa região de resistência, se ele romper aqui em cima, ele pode ganhar força para subir, mas o mais indicado, pessoal, é você fazer o quê? Nesse caso, vender. Por quê? Qual que é a tendência primária desse ativo? De queda. Olha aqui, ó, o preço vem caindo. Olha outro candle de dúvida aqui, ó. Na dúvida, eu vou a favor da tendência. Esse candle aqui, ó, de dúvida. Na dúvida, eu vou a favor da tendência, ó. Mais uma vez, ó. Na dúvida, eu vou a favor da tendência. Até que eu tenho uma sequência de candles positivos e o preço sobe. Finalizando com esse daqui que seria o martelo. Tá? Mas aí a gente vai destrinchar um pouquinho melhor. Beleza? Então, candles de dúvida operem a favor da tendência prévia, do movimento de prévia, do movimento prévio, seja ele de alta ou de baixa. Então, candle de fraqueza e equilíbrio são caracterizadas pela presença de corpo pequeno e sombra longa. Agora,
candle de força é caracterizado por corpo grande. Esse tipo de candle é interessante, ó, corpo grande, é interessante no início de movimento. Então, vamos supor que o ativo vem numa tendência de baixa, ali ele vem caindo, e ele dá uma pancada no suporte, ele joga lá para cima. Deixa eu ver se eu acho alguma. Achei, ó. Escolhi uma cor. Então, vamos supor que ele vem caindo, aqui é um suporte. Deixa eu tentar achar. Caramba. Esse daqui acho que não vai dar para usar, não. Tem que comprar. Depois eu compro essa bagaça. Enfim, vou fazer com uma linha aqui mesmo. Ele dá um candle de força para subir. Então, um candle grande desse em um suporte que a gente vai ver em outra aula é um candle que dá uma ignição no movimento. Ou um candle vermelho numa região de resistência, aparecer um candle desse daí numa região de resistência, eu posso abrir uma venda nessa região. Então, um candle desse num suporte eu faço uma compra, um candle desse numa resistência eu faço uma venda. Tá? Então, mas o que me fez vender ou o que me fez comprar não foi o candle, foi a região. É isso que eu quero que vocês entendam. O candle, ele é só um alerta, ele é um ajudante, é um auxiliar, ele não é a figurinha principal do nosso jogo. Lembra que eu falo para vocês, quem opera fluxo não tá nem aí para candle, para doji, para martelo, estrela cadente, para nada disso. Agora, para quem opera gráfico, sim, porque é aqui que a gente vê a força do mercado. É aqui que a gente vê a força do mercado acontecer. Então, vamos começar com o primeiro candle. Mas, antes disso, pessoal, peço para todos aí, da parte de teoria, ficou dúvida de alguma coisa? O que demonstra força? O que demonstra fraqueza? O que demonstra equilíbrio? Quais são os níveis de um preço? Abertura, fechamento, máxima e mínima? Ficou dúvida com relação a isso? O que deixa um candle vermelho? O que deixa um candle verde? Vamos lá, pessoal. Quero participação maciça, pelo menos, no bate-papo. Não, pera, está tranquilo, pode prosseguir. Participa aí para eu poder prosseguir direito aí sem problema. Sem ficar conteúdo para trás. Beleza, então? Tamo junto. Então, vamos lá, ó. Martelo. O que é o martelo? É esse candlezinho aqui, ó. A cor dele indifere. Mas responde para mim aí, por favor. Qual é o martelo mais forte, o vermelho ou o verde? O verde, beleza? Porque o vencedor foi o comprador. Ele conseguiu superar. A abertura foi menor do que o fechamento. Então, como que a gente identifica o martelo? É um candle com corpo pequeno, tá? Corpinho pequenininho, sem sombra. Vamos lá, vamos começar a fazer algumas anotações aqui. Sem sombra ou muito pequena, superior, tá? Sem sombra superior ou muito pequena. E uma grande sombra inferior. É isso daqui, ó. O que é o padrão? Para ser um martelo, a sombra tem que ser, no mínimo, 2 vezes o tamanho do corpo. No mínimo. Eu consigo medir isso daí. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos pegar um martelo. Olha aqui, ó. Qual é o tamanho do corpo? 45 pontos. Qual é o tamanho da sombra? 120. Beleza? Então, eu consigo medir. Pô, é um martelo bom? É um martelo bom. Foi definido que ele está num suporte? Sim, até porque aqui era um ponto de compra. Tá? Então, ó, ponto comprador, não fiz essa compra, por quê? Porque o preço estava segurando aqui. Depois, como que eu operei? Eu operei hoje à tarde lá do escritório. O rapaz estava montando os móveis e eu estava de olho aqui. Né? Então, ó, bateu nesse ponto, eu não fiz a compra. Aí, quando ele fez esse rompimento, eu comprei? Não. Porque esse candle, geralmente, é melhor a gente operar a favor da tendência. Mas eu já posicionei uma outra comprinha aqui, ó. O índice foi onde eu tirei a barriga da miséria hoje. Deu um resultadinho relativamente bom. Né? Para quem duvida um pouquinho às vezes. Então, eu fiz umas operações boas. Né? Ele veio aqui, ó, buscou a minha compra. Quem me conhece sabe onde eu comprei. Aqui é meu ponto de suporte. Sabe onde foi a minha compra. E quando ele fez esse martelo aqui, ó, aí eu comprei mais aqui em cima. Aí eu comecei a surfar o movimento e depois eu carreguei.
Tá? Carreguei um pouquinho, depois teve um porquê dele ter parado aqui. Tá? Mas eu aproveitei esse movimento sim, tá? Esse movimento de compra. Mas com muito mais cautela do que eu aproveitei esse movimento de venda, porque a venda estava a favor da tendência. Ó. Tá bom? Isso que a gente tem que entender então. O que que manda é o preço, tá? A formação dos candles vai me entregar uma psicologia, vai me entregar o que que os investidores estão pensando com tudo isso, né? Onde que a gente encontra esse candle? Se ele tiver perdido no meio do gráfico, não muda nada. Agora, se a gente encontrar ele num fundo de uma tendência de baixa prolongada ou após uma queda rápida no mercado, perfeito. Uma puta numa pancada para baixo. Volta aqui. Uma puta numa pancada para baixo. Aí tinha um suporte e formou esse martelo, como eu já mostrei para vocês. Compra. Eu vou mostrar onde depois e vou mostrar também onde colocar o stop loss. Então eu tenho a minha entrada. O alvo vai ser algo muito particular. Por quê? Eu sei que vocês agora no começo são muito mão de alface. Assim como eu hoje ainda sou um pouco. Tá? Porque eu faço minhas realizações rápidas. Eu pego 300, 500, 600 pontos, pego, mas eu pego com a mão mínima, eu pego com 1, 2 contratos. A maior parte dos meus contratos eu saio com 100 a 150 pontos, 200, 300. A partir dali eu vou carregando 1 ou 2 contratos. Ainda não é o meu perfil operacional seguir com muitos contratos, que eu não gosto de devolver dinheiro. Né? Eu já coloco o lucro no bolso e está dando certo até hoje. Então, o martelo, pessoal, é esse candle com o corpo pequenininho e uma sombra pelo menos de 2 vezes o tamanho do corpo dele. Tá? Que eu vou encontrar em um suporte. Tá bom? Volta. Agora, como encontrar? Como que a gente opera esse martelo? Tive um movimento, tive uma correção, formou um martelo. Então, ó, olha essa sequência de preços, né, trabalhando. Eu tenho um candle de dúvida aqui. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho o tamanho dessa... Ó, eu tenho um candle de dúvida aqui. Depois eu tenho um martelo. Onde é que eu vou comprar nesse martelo? Eu queria deixar ele um pouquinho mais fino, mas eu não sei mexer nesse trem. Deixa para depois. Eu vou ter, nesse candle martelo, eu vou ter uma máxima e eu vou ter uma mínima. Alguém não sabe aqui ainda o que é um tique? O que é um tique? Ó, vou escrever aqui, ó. Tique. Se não souber, por favor, manda aí. Fabro, tempo gráfico que mais respeita os candlesticks. 5, M5 e M15 para operar day trade, tá? Para operar day trade. Agora, o que seria um tique? Ó, anotem aí. Um tique é a variação. Deixa eu tentar escrever. Um tique. Oh, caralho, vou ter que comprar essa porcaria. Foi justo que eu baixei hoje. Enfim, vamos lá, pessoal. Vamos escrever, ó. Tique não são pontos. Tique é o seguinte, é a variação mínima de um ativo. Então, qual é a variação mínima do índice? 5 pontos. Qual a variação mínima do dólar? Meio ponto. Qual a variação mínima em uma ação? 1 centavo. Isso é um tique. Então, quando eu falar tique, quando eu falar tique para vocês, quer dizer que é a variação mínima possível de um ativo. Tá? Escreve aí, grava essa informação, porque isso é importante. Por quê? Se eu falar para você o seguinte, compre um tique acima. Se a gente estiver no dólar, você vai posicionar quanto acima da máxima? Vamos supor que a máxima parou no 50,0. Você vai comprar onde? Você vai comprar no 50,5. E vamos supor que a mínima está no 40. E eu vou falar para você que você vai colocar o stop loss 2 ticks abaixo da mínima. Você vai colocar o teu stop loss onde? No 39. Porque meio mais meio dá 1 ponto. Meio mais meio dá 1 ponto. Se eu falar 2 ticks. Se eu falar 1 tique, 39,5. Por isso que é importante, pessoal. Vocês entendem agora por que às vezes no grupo Pro as pessoas acabam entrando na operação onde não deve,
compra no lugar errado, vende errado, e é difícil a gente bater os 100%? Porque conceitos básicos como esse daqui, que é um tique, as pessoas desprezam, e a gente não pode desprezar. Então, a gente vai muito na onda do trader ostentação, que é aquele cara que não tem foto de conteúdo nenhum, não tem vídeo, só tem foto de carrão, de casão, de viagem. Esse cara não ensina porcaria nenhuma, mas é esse cara que nos motiva, porque ele pega a gente pela ganância. Tá? Então, o básico, ó, você tem que estudar muito bem. Os fundamentos você tem que estudar muito bem. Senão você sempre vai perder. Então, como vai funcionar para operar? Por que eu falei do tique? Como vai funcionar para operar o martelo? Verifica a região do candle. Por quê? Onde que eu tenho que achar um martelo? No suporte ou na resistência? Manda para mim aí no bate-papo. Suporte ou resistência? Onde que eu tenho que achar? No suporte, exatamente. Então, achei aqui o martelo no suporte, verifiquei a região. Suporte é região compradora, onde tem demanda, gente querendo aquilo para eles. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos colocar uma compra na superação da máxima e o stop na perda da mínima. Então, mais uma vez, eu vou colocar o exemplo lá, ó, vou colocar na cor preta. Então, ó, vamos supor que a máxima está no 50 e a mínima está no 40. Onde é que vai ser a nossa compra? Nossa compra vai ser no 50,5. Isso porque a gente está falando do dólar. Tá? O índice, a gente coloca 5 pontos para cima. Tá bom? Vocês vão ver. E a venda, né? Porque o meu stop loss de uma compra é uma venda. Eu vou colocar aonde, pessoal? Eu vou colocar no 39,5. Beleza? Perfeito, Gilan. Exatamente isso daí. Agora, pessoal, passando do martelo e falando agora do martelo invertido. O martelo invertido, ele é exatamente a mesma coisa que o martelo, tá? Só que a sombra dele é para cima. Então, aqui, o que eu tive de fraqueza? Eu tive fraqueza compradora, mas ele está formado numa região de suporte. Tá? Então, vamos ver o que é o martelo invertido. O martelo invertido é o corpo, é um candle com corpo pequeno, sem sombra inferior ou muito pequena, e uma grande sombra superior, 2 vezes a 3 vezes o tamanho dele. Essa sombra para baixo identifica fraqueza do comprador. Tá bom? Mas, pô, o que manda mais? Esse candlezinho ou a região onde ele se formou? A região, que é um suporte. Então, esse candle aqui em qualquer lugar não é nada. Mas se ele aparecer no fundo de uma tendência de baixa prolongada após uma queda rápida, é isso que vai importar. Mas esse candle aqui eu opero de uma maneira diferente. Eu espero um candle de confirmação. Então, ó, surgiu um martelo invertido, surgiu outro. Esse candle aqui de confirmação que deu a força para ele. Então, o que a gente vai ver? A gente vai comprar a superação da máxima e a venda na perda da mínima, mais uma vez. E o importante é enxergar qual foi a região que ele se formou. E nesse caso em específico do martelo invertido, eu preciso disso daqui, ó. Um candle de confirmação. Tá? Então, se vocês quiserem comprar só depois do candle de confirmação, é melhor ainda. Mas o seu stop tem que continuar aqui embaixo. Tá bom? Então, vocês vão comprar na máxima do candle de confirmação. Pergunta, martelo invertido não tem nada a ver com a estrela cadente. É a mesma figura num local diferente. Então, ó, olha aqui, ó. É a mesma figura. Só que olha isso daqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui, ficou com a cor errada. Olha isso daqui, ó. Não é o mesmo desenho que esse daqui aqui embaixo? Não é a mesma coisa, ó. Vou até apagar aqui, ó. É o mesmo desenho, tá vendo? A diferença é a região. Vamos lá para mais um conceito técnico então, pessoal. Martelo invertido, ele aparece em um suporte. A estrela cadente aparece em uma resistência. Tá bom? Como eu falei para vocês, a dúvida de um é a dúvida do outro. Então perguntem. Então, ó, eu tenho uma região de resistência aqui. Vamos colocar em amarelo, ó. Eu tenho essa região de resistência.
E olha quem que surgiu aqui, ó, uma estrela cadente. A gente já vai falar sobre ela também. Então entendam, é a mesma figura. Se eu olhar isoladamente, é a mesma coisa. Mas o que, que vai mudar? Por que, que eu foco tanto nisso daqui, ó? Observe a região de formação do candle. É a região que vai determinar o que, que é o quê. Tá? Próximo candle, estrela cadente, que é o que vocês acabaram de perguntar. Ele é exatamente igual o martelo invertido. Só que agora, pessoal, ele aparece onde? Ele aparece no topo de uma tendência de alta prolongada ou após uma subida rápida do mercado. Tá? Então, essa é a estrela cadente. Então, martelo, anotem aí, martelo e martelo invertido são candles compradores, né, que nos mostram que a compra está prevalecendo. A estrela cadente e o próximo candle que a gente vai ver depois, ó, eles demonstram pressão vendedora. Então, ele demonstra uma fraqueza dos compradores numa região de oferta, de resistência, onde as pessoas querem sair daquela posição. Onde você vai operar? A primeira coisa é verificar se é uma resistência. Pô, é uma resistência, bacana. O que, que a gente faz? Vende, a gente abre uma venda na perda da mínima e coloca o stop na superação da máxima. Então, a gente vai operar vendido. Pergunta do Silveira, como definir resistências ou suportes? Vai ser tema de outra aula, tá bom? Vai ser tema de uma outra aula nossa aí, talvez na semana que vem, porque quinta eu vou ter uma live com o Romário Meirelles e na quinta começa meu curso. Né? Então, vou dar uma atenção pro pessoal. Na sexta-feira eu tenho uma live também com o Geslen, do Invest Brother. Então, talvez no domingo a gente faça essa aula aí sobre gerenciamento e suporte e resistência, tá bom? Então, se puderem acompanhar essa sequenciazinha aí, vai valer a pena para vocês. Tá bom, pessoal? Então, a estrela cadente é um candle vendedor. Qual é a psicologia por trás desse preço? O que, que aconteceu com a estrela cadente? Ela teve uma abertura, aí o comprador jogou o preço lá para cima. Só que aí veio o vendedor e esmagou o comprador, ó. Jogou o preço lá para baixo e ainda deixou o fechamento mais barato, né? O fechamento mais baixo do que a abertura. A estrela cadente no gráfico é só na compra ou pode ter na venda? A estrela cadente é só venda. Só venda. Estrela cadente, ó, para vocês não confundirem, eu vou voltar aqui. Percebam o seguinte, depois eu vou ter uma folha para vocês, ó. Percebam que isso daqui é um martelo invertido. É o mesmo desenho da estrela cadente, ó, é idêntico. Essa daqui é a estrela cadente. Por quê? Estrela cadente, guarda o seguinte, estrela cadente, ela vem de cima, certo? Ela vem de cima e cai. Ela vem caindo até apagar. A estrela cadente no gráfico é a mesma coisa. Eu tenho que achar ela em alguma parte de cima, em algum topo. O martelo invertido, guarda o martelo. Onde o martelo aparece no gráfico? Sempre num suporte. A diferença é que o martelo invertido, ele tem a sombra para cima e não para baixo. Martelo e martelo invertido é compra. Estrela cadente e o próximo candle, que é o enforcado, que a gente vai ver, esses nomes são chatos mesmo, mas por isso que eu estou gravando a tela, para a aula, para vocês poderem rever várias vezes e aprenderem. Estrela cadente e o enforcado, que é o próximo, são candles vendedores. Mas ao avançar do curso aí a gente vai ver um pouquinho melhor. Então vamos lá para a estrela cadente. Ó. Como operar a estrela cadente? Identifiquei a estrela cadente. Está numa região de venda? Vou fazer o quê? Venda na perda da mínima, stop na superação da máxima. Vamos lá para o gráfico para vocês entenderem. Deixa eu achar uma estrela cadente aqui. Aqui. O preço subiu, segurou num ponto que era uma resistência, sim, só não importa qual agora, porque isso não é o foco da questão. O que, que eu faço, pessoal? Ó, vamos lá, eu quero que vocês respondam. A mínima está nos 127,150. Qual é a movimentação mínima do índice? Quantos pontos? Meio ponto ou 5 pontos? Beleza, 5 pontos. Onde é que eu vou fazer a venda, então? No 127,155, 145? Vamos lá, pessoal, não fica com dúvida, participa, não tem problema errar, vai lá. Vou colocar minha venda onde?
A mínima está no 127,150. Se eu vou vender na perda da mínima, tem que ser um tique abaixo. Perfeito, 145. Então, olha onde eu coloco a minha venda, ó. Vou tirar isso daqui para não atrapalhar, ó. 145 é aqui que eu posiciono a minha venda. E o meu stop loss? Onde que está a máxima? A máxima está no 275. Então, onde eu vou colocar o stop? Eu vou colocar o stop no 280. Beleza? Por que eu fiz uma venda e uma compra? Óbvio, pessoal, só o seguinte, ó. Só coloquem o stop loss depois que ativar a venda. Então, ó, tá lá. Fez uma estrela cadente. Eu não vou colocar compra. Não vou colocar meu stop loss. Eu não estou operando. Ainda não estou na operação. Entrei na venda. Meu stop loss está aqui, ó. Depois que ele ativar a venda, você coloca teu stop loss. Ah, Pérez, e o alvo? Como é que eu posso fazer o alvo dessa operação? Existem várias maneiras. Uma delas é você buscar esse suporte aqui, esse fundinho aqui, ó. Você pode buscar... Peraí, aqui. Você pode buscar essa região aqui de preço. Então, você pegaria mais ou menos 125 pontos. Ou você pode fazer algumas projeções. Você pode projetar esse movimento para baixo. Então, por exemplo, o que eu faço às vezes? Eu faço uma saída parcial aqui no suporte e depois o resto eu projeto aqui para baixo, com o Fibonacci. Então, ó, eu venho até que ele bateu aqui e subiu, ó. Tá vendo a projeção, como funciona? É como se fosse um caixote, ó. Ah, Pérez, eu não sei operar Fibonacci, não tem problema. Pega essa ferramenta aqui, que é uma caixinha, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai encaixotar o preço. Você vai trabalhar com caixinhas. Fez uma caixinha? Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Aqui, ó. Então, qual foi o tamanho do nosso alvo? Essa operação foi de 460 pontos. Tá bom? O que significa 460 pontos no mercado? Deixa eu achar a minha calculadora. Espera aí. Tem que fechar aqui. Beleza, vou ter que fechar, vou ter que abrir uma calculadora em algum ponto aqui. Vou só achar a calculadora aqui. O duro de usar o computador da mulher é isso, né? Eu não sei como usa. Tudo diferente, mas vamos lá. Abri a calculadora, consegui uma vitória. Então vamos lá, pessoal. Estou no mini índice. Pérez, pode explicar essa parte aí da caixa novamente? Explico sim, tá? Só um minutinho. Ó. 465 pontos. Quanto que esses 5 pontos representa para mim, pessoal, no mini índice? O lote mínimo que eu posso operar no mini índice é um contrato. Então vamos nos basear nele, que é o certo para vocês começarem. Cada 5 pontos na bolsa movimenta R$1. Para mais ou para menos. Se você perder para menos, se você ganhar para mais. Então, vamos dividir 465 por 5. Esse foi o lucro da tua operação com o contrato. Agora, Pérez, quanto foi que eu arrisquei nessa operação? Eu arrisquei nessa operação, ó, vamos ver o tamanho do meu stop loss. Arrisquei nessa operação 130 pontos. Então, ó, você arriscou 130 pontos, dividido por 5. Você arriscou R$26. 93 dividido por 26, você ganhou 3,5 vezes mais do que você arriscaria perder. Então, o day trade, pessoal, ele é feito disso. Ele é feito de você ganhar mais vezes do que perde e quando ganhar mais do que perde. Então, nessa operação, por exemplo, quando eu entro numa operação, quando eu não entro numa operação. Se a operação tiver um risco maior do que o meu retorno, eu já não entro. Fico de fora e espero uma próxima oportunidade. Se o risco for igual, eu entro só se for muito forte o suporte ou a resistência. Se o risco for menor, aí eu entro tranquilamente. Tá? Como que é essa história da caixinha? A história da caixinha é o seguinte, a caixinha é uma projeção. Então, a caixinha é a projeção da mínima para o ponto mais alto da correção. Porque aqui a gente está, apesar de não fazer parte do tema, né? Mas, ó, a gente está no movimento baixista, beleza? O preço caiu 775 pontos, 77.
Aí ele corrigiu. Eu vou fazer o quê? Eu vou projetar essa correção. Então, primeiro, eu tenho que achar o tamanho da correção, beleza? Por isso que eu encaixotei o preço, ó. A caixinha é isso, ó. Eu encaixotei o preço. Deixa eu só fazer ela mais padrãozinha para a gente enxergar aqui. Beleza? Eu coloquei o preço dentro de uma caixa. Como que eu projeto se eu não souber usar Fibonacci? Eu projeto assim, ó. Ctrl C, Ctrl V. Jogo a caixinha para cá, ó. Na base da caixinha é a minha saída. Eu entrei aqui na estrela cadente. Qual é a minha projeção? Nesse ponto aqui, vamos supor que eu entrei com 2 contratos. Aqui eu fiz uma parcial. Estou com 2 contratos, aqui eu saí com 1. E eu vou carregar o último até aqui embaixo. Beleza? Deu para entender, Fernando? Como é que funciona? Alguém não entendeu essa história da caixinha? A caixinha é uma mera projeção. Facilita a projeção se eu não souber usar Fibonacci. Trabalho com caixinhas. Ah, eu quero pegar 2 caixinhas. Então eu vou jogar para cá, ó. Vou conduzir. Opa, peraí, volta. Vou conduzir para cá, dessa forma. Vamos ver se ele vai buscar, ó. Ele quase pegou essa caixinha aqui embaixo e voltou. Aqui a gente teria sido estopado antes. Teria saído com um lucro maior do que estava antes. E você movimenta seu stop de que forma? Eu clico e arrasto. Clico e arrasto. Só clicar e arrastar. Beleza? Eu vou ver se no domingo, se der tempo, eu faço um replay de mercado com vocês. Tá bom? Aí vocês vão entender basicamente aí como funciona. Mas é só clicar e arrastar. Não tem nada demais, ó. Aí você vai jogando as caixinhas, ó. Posso fazer uma nova caixinha? Eu não posso entender que isso daqui foi uma nova correção, ó. Deixa eu apagar isso daqui. Eu tenho essa mínima, eu tenho essa máxima. E onde é que está a tua venda? A tua venda está aqui, ó. Não tem um candle de dúvida que eu falei para vocês? A gente vende aqui e a gente vai projetar uma nova caixinha, ó. Dá Ctrl C, Ctrl V, joga a caixinha aqui para baixo e o nosso alvo está lá. Vamos ver se pega. Ó, chegou muito perto, pegou. Beleza? Então a gente tem um alvo nessa operação aqui de 600 pontos. Como faz para dar o stop manual? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas você pode clicar aqui em cancelar ordens mais zerar. Ou zerar. Eu prefiro cancelar ordens mais zerar. Porque se ele tiver qualquer ordem aberta aqui que eu não esteja vendo, ele cancela também. Tá bom? Vamos voltar para o foco da aula lá para a gente acabar não destoando muito. Então vamos lá, estrela cadente. E esse daqui, ó, é o candle que eu falei para vocês, que é o outro candle vendedor. Eu pego aquele pavio da estrela cadente que estava para cima e jogo ele para baixo. Percebem que é como se eu tivesse um martelo numa resistência lá em cima? Então, como que eu vou identificar esse enforcado? Eu vou identificar o enforcado como um candle de corpo pequeno, sem sombra superior, ou muito pequena. E grande sombra inferior, de 2 vezes a 3 vezes, ou até mais. Onde que eu vou encontrar ele? No topo de uma tendência de alta prolongada, ou após uma subida bem forte no mercado. Tá? Como que eu vou operar? É um candle vendedor, pessoal. Então, eu vou colocar uma venda na perda da mínima e o stop na superação da máxima. Mas, mais uma vez, esse candle aqui, ó, ele demonstra fraqueza do vendedor. Mas eu estou numa região vendedora. Então, geralmente, nesse candle, como eu falei para vocês, eu gosto de esperar o quê? Um candle de confirmação. Logo após esse candle aqui, eu sempre gosto de esperar um candle de confirmação. Então, por exemplo, se ele é um candle vendedor, eu quero um próximo candle vendedor também. Daí eu vou vender na perda da mínima dessa minha confirmação e o meu stop vai aqui acima. Meu stop fica um pouco mais longo, mas dessa maneira eu fico mais seguro. Confirmou, o preço vai cair. Aí eu fico mais seguro. Porque se você vender aqui, é um sinal muito fraco. Ele não é um candle muito forte, ele não representa muita força no mercado para venda. Pessoal, os candles apresentados até agora. Martelo, martelo invertido, candles compradores. Estrela cadente e enforcado, candles vendedores. Tá tranquilo? Como fazer essa confirmação no M1? No M1 eu não gosto de confirmar, eu confirmo pelo menos no M2.
tá bom? Se no M2, depois de qualquer candle que eu apresentei até agora, terminou de formar no M5 esse candle, se no M2 entrar um candle comprador ou vendedor, né? Depende ali se eu estou comprando ou vendendo, eu até uso como confirmação, mas eu não gosto muito. Tá? Prefiro nos 3 minutos. Mas a partir do M2 já dá para ter uma confirmação melhor. Tá? O M2 significa 2 minutos, pessoal. Para quem não sabe, M1 é 1 minuto, M2, 2 minutos, M3, 3 minutos e assim por diante. Vamos avançar um pouquinho. Agora a gente vai falar de candles que são formados por padrões duplos. Não é um candle só que vai mostrar para mim o que vai acontecer ou o que pode acontecer. Tá? É um padrão duplo. Até agora a gente viu padrões únicos. Agora a gente vai ver padrão duplo. Existe o engolfo. Engolfo de alta, engolfo de baixa. Tá? A gente vai ver aqui direitinho como é que funciona. Esse padrão é um padrão importante de reversão. Então, entenda o seguinte. Se aparecer esse candle num suporte, eu vou comprar. Se aparecer numa resistência, eu vou vender. Beleza? Formado por 2 candles de cores opostas, é obrigatório que seja de cores opostas. O corpo do segundo candle deve envolver completamente o corpo do primeiro. Então, eu estou falando de corpo. Pode ser que o pavio acabe ficando para fora? Pode ser. Mas é mais interessante quando o candle todo, o primeiro candle todo, seja abraçado pelo segundo candle. Então, seja engolfado. Tá vendo aqui, ó? Um candle pequenininho e um maior, abraçando ele inteiro, ó, engolfando ele inteiro. Geralmente, a gente tem o primeiro candle pequeno e um segundo candle grande, que denota a perda da força do movimento anterior. Então, eu tenho um candle pequeno demonstrando fraqueza, é um movimento fraco, não é um movimento forte, e já vem um candle logo em seguida no sentido oposto, um candle forte invertendo aquele movimento. Tá? Então, ele demonstra a perda da força, seja do comprador ou do vendedor. Como que trabalha, então, o engolfo de alta? Perceba aqui, ó, eu tenho um candle vendedor menor, tá? E eu tenho um candle comprador maior. No engolfo de alta, o primeiro candle pequeno e vermelho de baixa ou preto, e um segundo candle bem grande e verde ou branco de alta, surge após o movimento direcional dos preços. Então, os preços vinham fazendo isso aqui, ó. Eles vinham caindo, até que ele formou um candlezinho vermelho, de baixa. Aí vem um candle forte de alta e abraça ele inteiro, engolfa ele, tá bom? Vamos ver como é que a gente vai operar esse candle aí também. Agora vamos ver primeiro o candle de baixa, o engolfo de baixa. O engolfo de baixa é o contrário. Eu tenho um candle de alta que já vem perdendo força, depois eu tenho um candle de baixa logo em seguida, tá? Que ele vem demonstrando a força vendedora. Esse tipo de candle aqui, ele é legal em resistências e suportes rompidos, ou seja, rompimento falso. Quando esse tipo de candle aparece em suporte ou resistência que teve rompimento falso, ele é muito forte, ele inverte o movimento. Tá? Então é bem bacana. Aquele preço que estava subindo passa a cair, aquele preço que estava caindo passa a subir. Como que a gente opera? Vocês vão ver que é tudo simples, pessoal. Basta identificar o candle e a região. E eu quero que vocês treinem isso. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão varrer gráfico. Eu vou mostrar para vocês como varrer gráfico, ganhar tempo de tela. Então, ó, eu tenho aqui uma resistência. Olha aqui que bacana. Eu tenho. Vou colocar na cor azul. Que candle que é esse daqui que a gente acabou de aprender? Ó? Escreve para mim no bate-papo ou fala no áudio. A gente acabou de aprender esse candle aqui. Estrela cadente. Estrela cadente. Perfeito, estrela cadente. Alguém tem dúvida? Tem bastante gente aí, ninguém tá falando nada, hein? Vamos participar, pessoal. A gente acabou de aprender. E o que a gente faz nesse candle? A gente vende. Vende na perda da mínima, coloca o stop acima da máxima. E olha aqui como o movimento andou. Pra caramba. Aí, ó, o movimento andou, mas ele corrigiu. E olha que interessante, ó. Ele teve um candle verde menor e um candle vermelho, né? O negro, o candle de baixa maior. E olha aqui, ó, o pavio ficou de fora. Consegue perceber? O pavio aqui ficou de fora. Ó. Então não tem problema. O importante é o corpo.
o corpo do primeiro candle tem que ser envolvido pelo corpo do segundo. Tá? Aí você tem um engolfo de baixa, porque aí ele fica vendedor. Ó. Olha como o preço cai, como o preço derruba. Aí vem, testa uma região, tá vendo que aqui, ó, como ele está respeitando, como está entrando o comprador e o preço não cai daqui, isso é um suporte. O suporte é o que o próprio nome diz, suporte de TV. Para que serve? Para não deixar a TV cair. Tá? Então, ele não deixou o preço cair. E logo em seguida, ó, o corpo deste candle aqui engolfou o primeiro. E aí você tem uma compra na superação da máxima com um stop na perda da mínima. E você vai jogar o preço lá para cima. Tá bom? Aí, ó, mais uma vez a gente tem, ó, corpo pequeno, verde, corpo grande, vermelho. Dá para ver que é região de resistência, pessoal? Por quê? Olha aqui como testou a resistência. Ó, o preço não está passando daqui e ele derrubou com tudo. Então, a gente vende a perda da mínima, faz uma venda aqui e coloca a nossa compra, que seria o nosso stop loss aqui em cima. E a gente coloca o nosso alvo aqui embaixo. Pode ser nesse suporte, inclusive. Ó. A gente pode projetar no próximo suporte. Aí, mais uma vez, ó, mais um engolfo. Compra na superação da máxima, stop loss na perda da mínima, e a gente vai tentando carregar até a resistência. Opa, tracei errado. Até a resistência lá em cima. Beleza? Então não tem muito segredo. Vocês vão ter que rever essa aula, obviamente, com calma, quando eu postar ela no YouTube. Vou pedir para vocês compartilharem, né, para nos ajudar. Se você achar que é um material de grande valia, de conteúdo bom, para que mais pessoas possam ver. Para não ficar aquela balela lá de só candle de força. Não, é candle de força, não é isso daí. Tem que explicar direito como é que funciona o negócio. Então, ó, fatores que intensificam o sinal. A diferença do tamanho. Olha aqui, ó, a diferença do tamanho desse candle para esse. Olha como o movimento foi expansivo, foi forte. Olha a diferença do tamanho do corpo desse candle para esse. Olha como veio pancada para baixo. Ah, então, a diferença do tamanho importa. A duração ou o tamanho do movimento prévio. Olha que interessante, ó. O tamanho desse movimento de queda aqui. Olha como ele caiu. E depois vem um engolfo. Olha como ele sobe bem. Sem praticamente dar recurso. Tá? Então, isso daí faz muita diferença para a gente. Mais um padrãozinho. O aumento do volume. Volume eu vou falar depois, tá? Talvez eu faça uma aula aí só sobre volume com vocês. Então, o aumento de volume, mas é praticamente isso daqui, ó. Olha como aumenta volume aqui, ó, quando o preço está subindo. Olha que interessante, eu acabei de achar um engolfo, ó. Olha o engolfo aqui e olha como o volume aumenta. Bom, ó, o preço vinha caindo. Vamos lá para a gente ver ele desde o começo. O preço vinha fazendo uma correção. Entrou movimento de força, aumentou o volume. Onde que a gente compra? Superação da máxima. Onde que é o nosso stop? Perda da mínima. Ninguém me perguntou ainda, mas Pérez, como é que eu projeto o alvo dessa operação? Uma das formas é mais uma caixinha. Pega uma caixinha aqui, ó. Encaixota esse candle. E jogo para cima. Encaixotei o candle, joga para cima. Teu alvo tá lá. Tá bom? Esse alvo daqui é um alvo de 1 para 1, pelo menos. Tá bom? Então, um alvo de 15 pontos no dólar. Mas se eu pegar um alvo de 1 para 1, tem gente que vai querer pegar alvo de 2 para 1, né? Para poder pegar a operação melhor. Para poder, por exemplo, se você pega uma operação de 2 para 1, você pode errar até 2 operações que você volta para o 0 a 0. Tá? Se você pegar de 1 para 1, por exemplo, eu arrisquei perder 15 para poder ganhar 15. Se eu errar mais uma de 15, eu fico fora. E olha aqui, ó, a operação como ela vai lá, vamos ver se ela busca certinho. Buscou? Vamos ver a projeção aqui, só se vai dar. Deu certinho aqui, ó, porque a projeção tá no 54,5, a gente sairia no 53,5. Tá um pontinho abaixo. Então deu tranquilamente para a gente sair aqui com uma projeção de 2 para 1 nessa operação. Tá, então essa é a história da caixinha. Eu opero bastante com caixinha quando eu projeto o alvo. Tá, então a projeção dos candles, você pode projetar. Você pega o tamanho de um candle. Qual que é o tamanho desse candle aqui, dessa estrela cadente? Ele tem 7 pontos. Vou jogar 7 pontos para baixo e saio da operação.
Ou vou jogar 14 pontos para baixo e saio da operação. Mas eu nunca saio com 14. Eu pego, quando eu vou fazer projeção de 2 para 1, eu subtraio 1 ponto no dólar, eu subtraio 20 a 30 pontos no índice. Por exemplo, eu não tenho 7 pontos aqui? Ao invés de eu sair com 14, eu saio com 13. Tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, me perguntem, tá? Não fiquem com dúvida, não. Não guarda dúvida, não, porque é a pior coisa que tem. Esse daqui, qual é o tamanho desse padrão de candle? 15 pontos. Ao invés de eu sair com 30, eu saio com 29, ó. Olha aqui, ó, 29 pontos. Olha onde dá. Saiu tranquilamente. Beleza? Vamos lá dar continuidade. E o surgimento do padrão perto de regiões de suporte ou de resistência. Tá? Que o que define se eu vou comprar ou se eu vou vender não é o candle, é a região. No suporte eu compro, na resistência eu vendo. Tá bom? O candle, ele me dá aquela confirmação. Vai. Ele pega e fala, pode ir. Pode ir que a chance de você acertar é grande. Não é certeza, tá? Por que muita gente perde dinheiro na bolsa, principalmente com day trade? Porque quer coisas infalíveis. Não existe nada infalível. Não existe nada infalível. Tudo é falível. A diferença é coisas que funcionam mais, coisas que funcionam menos. Tá bom? E o que atrapalha as suas operações? É você entrar numa operação para pegar 15 pontos e sair com 2. Aí quando o seu stop der 15 pontos, aí você, ó, já era. Colocou tudo no lixo. Você não consegue. E outra coisa que é pior ainda, quando tá para pegar o seu stop, você tira o stop e faz um preço médio. Você aumenta a tua exposição. A maioria não sabe fazer preço médio. A maioria faz o seguinte, ó. Comprei no 10. Vamos comprar no 20. Para ficar mais fácil. 50. Comprei no 50. Vou estopar no 40. Ao invés de estopar, a pessoa faz o quê? Comprou um no 50, ela vai lá e compra um no 40. Não, isso está errado. O que tem que fazer? Quando bater no 40, você tem que comprar 3 ou 4 vezes, que seria melhor ainda, o número de contratos iniciais. Ou seja, comprei um, aqui no 40 eu vou comprar 3 ou 4. Comprei 2, aqui eu vou comprar 6. Comprei 3, aqui eu vou comprar 9. Tá? Utilizei 3 ou 4, 4 a mais, né? Vezes 4. É isso que vocês têm que fazer. Então, 8 e 3 vezes 4, 12. E o mais rápido possível, tirem a alavancagem. Tá? As pessoas querem começar a ganhar mais. Tira a alavancagem. Então, não dá para eu explicar aqui agora onde, ponto certinho, mas é assim que se faz preço médio se você for fazer. Mas olha a pancada. Vamos colocar no dólar. No dólar, pessoal, vamos lá para a calculadora. A cada um ponto no dólar, eu ganho ou perco 10 reais. Se o seu stop com um contrato era de 10 pontos, você ia perder 100. Se você comprou mais 4 contratos, agora você está com 5. Peraí. Agora você está com 5. Então, se você perder agora, você perde 500. Se você tinha R$1.000 para administrar no day trade, você já perdeu metade num dia. Tá? Então, é isso que é o problema. Eu não sugiro. Quem pode fazer preço médio? Quem tem bastante experiência, quem tem bastante dinheiro para operar. Aí pode fazer o preço médio desde que saiba fazer. E tenha consciência de que uma hora vai ter que estopar. Você que tem pouco dinheiro, tem 300, 500 reais, não poderia nem estar começando no dólar, por exemplo. No índice, fica difícil, mas o dólar, nem pensar. Para você que tem R$1.000, também não é bacana começar no dólar. O gerenciamento decente do dólar é você operar um contrato para cada R$2.000. Mas a gente vai falar isso na aula de gerenciamento e eu vou explicar o porquê. Então, como é que eu vou operar um engolfo? Já falei para vocês aqui, né? Encontra a região. É um suporte? É um engolfo de alta? O que é um engolfo de alta? O segundo candle é de alta. O que é um engolfo de baixa? O segundo candle é de baixa. Se eu estou num suporte e aparece um engolfo de alta, eu vou comprar. E eu vou comprar onde? Eu vou comprar na superação da máxima e vou estopar na perda da mínima. Na resistência, no engolfo de baixa, ó, um candle de baixa no segundo candle,
Eu vou vender na perda da mínima, então vou fazer uma vendinha aqui, ó. Vamos colocar que essa mínima aqui seja o 39. Onde é que eu vou vender? A minha venda vai ser no 38,5. Beleza? E o meu stop vai ser aqui, ó, atrás da máxima. Um tiquezinho atrás da máxima. Eu gosto de operar com 2 tickets de diferença. Tá? Mas aí vai critério de cada um. Mas a teoria é essa, tá? Vocês podem operar assim que não tem problema. Pessoal, até agora, como tá? Me dá um retorno, me dá um feedback, como é que tá? A gente já tá junto aí faz 1 hora. Beleza? Como é que tá para prosseguir? Eu vou fazer essa aula hoje mais ou menos de 1h30. Tá bom? Vou fazer 1h30, mais ou menos nessa pegada. Aí a gente para, a gente retoma no domingo a continuidade dessa aula. E se tiver que fazer aula de suporte e resistência, a gente faz na semana que vem. Tá bom? Vamos tranquilo. Não vamos fazer nada maçante. Eu quero que vocês possam estudar. Beleza? Então vamos lá. Harami. O Harami, ele é o mesmo conceito do engolfo, só que ele tem os candles invertidos. O primeiro candle é grande e o segundo é pequenininho. Harami significa mulher grávida, né? Isso foi o que disseram, né? Eu não falo japonês, mas o que significa esse padrão de candle aqui, ó? É como se esse candle estivesse grávido desse. Né? Esse segundo candle ele está contido dentro do primeiro, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? Existe o Harami de alta e o Harami de baixa. É o mesmo conceito. O Harami de alta, ele vai surgir num suporte. O Harami de baixa, ele vai surgir numa resistência. Tá bom? Então, por exemplo, o que seria esse Harami aqui, ó? O que vocês acham? Escreva para mim. De alta ou de baixa? Tive um movimento de alta e surgiu um Harami numa resistência. Alguém mais aí? Alguém acha que é um Harami de alta? Não, né? Então, resistência é venda. Então, é um padrão de candle composto por 2 candles. Opa. O primeiro candle tem um corpo mais longo, o segundo candle tem um corpo pequeno. Existem algumas formas da gente operar isso, mas eu vou passar a forma mais clássica para vocês. O primeiro candle envolve completamente o segundo, e é ideal que envolva as sombras também. Então, perceba lá que no engolfo a sombra não importa. Já no Harami ela importa. Todo o candle tem que estar contido dentro do primeiro, tá bom? Harami significa gravidez em japonês, o candle longo sendo a mãe e o candle curto sendo o feto em sua barriga. Vocês vão ver que esse candle aqui, ó, parece com um padrão que se chama inside candle. Aqui é a mesma coisa, é um candle contido dentro do outro. Por isso que existem formas diferentes de se operar. E eu vou mostrar as duas para vocês. Bom, vamos lá. E não é necessário que os candles tenham cores opostas. Grava os detalhes, entenda, a gente tem que gravar. Tão importante, mais importante que saber nome é entender o contexto. No engolfo, eu tenho que ter cores opostas. Por quê? O segundo candle não é um candle de corpo grande. Corpo grande não demonstra força. Eu tenho que ter força no sentido contrário. Tá? Agora, vamos supor o seguinte, pessoal. Imagina que aconteça esse tipo de candle aqui, ó. Esse tipo de candle aqui assim, ó. Venha um candle de baixa forte. É quase como se houvesse um engolfo desse candle aqui. Entendeu? Então vai dar uma força maior ainda. Então, se aparecer um candle desse, a gente pode até aumentar a mão. Vender um pouquinho mais para conseguir uma continuidade desse movimento. Mas depois disso a gente vê com mais... Travou o áudio? Não, mas não tem problema. Eu tava falando um negócio a mais, mas ó, imagina que surja um candle com um corpo forte, um corpo grande para baixo. Isso vai dar a possibilidade da gente aumentar a nossa mão, da gente entrar com mais peso. A gente vendeu um contrato aqui, a gente vendeu um contratinho aqui, se entrar um candle de força, movimento de baixa, você pode vender outro contrato aqui. Vamos ver se eu acho esse exemplo aqui no gráfico. Não necessariamente com o Harami, mas vamos ver aqui no gráfico se a gente acha algo assim parecido.
Não teve nenhum Harami. Todos com a sombra para baixo. Esse daqui, ó. Existe uma grande chance da bolsa cair mais ainda amanhã. Tá? Porque, ó, a gente tem um Haramizinho aqui numa acumulação e ele disparou para baixo depois. Isso daqui, ó, é o que o pessoal chama de breakout. Breakout. O preço encaixota durante um tempo, daí ele sai desse caixote com força e aumenta o volume. Então é bem provável que amanhã a bolsa caia mais ainda. Tá? Então, não que vocês tenham que vir com viés, mas venham já com olhos para uma venda. Tá? A bolsa vai continuar caindo, ela só vai parar de cair a hora que a política começar a dar uma trégua para a bolsa. E o Covid também. Né? Mas percebam que o gráfico sempre mostra isso. O gráfico sempre mostra antecipadamente. Deixa eu tentar tirar... Deixa eu ver um aqui que não tem nada. Ó, eu vou tirar os estudos dessa tela. Quero mostrar o seguinte para vocês. Independente de política, o gráfico, segue o gráfico mostra para a gente. Olha aqui que interessante, quer ver? Ó, olha o que o preço fez. Lá no meu Instagram tem os setups do Larry Williams. O próximo que eu vou postar é o 9.4. O 9.1 é esse daqui, ó. A média 9 exponencial vem apontando para baixo até que um candle fechado vira a média 9 para cima. Opa! Só que olha a diferença, ó. Quando o preço estava caindo, olha o tamanho do volume. Quando ele subiu, ele não deu o mesmo volume, ele não superou. Então isso já demonstrou que não foi um movimento tão forte assim. Se rompesse essa máxima, ele ia embora. Mas olha o que aconteceu. O dia seguinte, jogou a média 9 para baixo de novo. E foi o dia de ontem. Então o que eu falei? Pessoal, se perder essa mínima aqui, ó, o índice vai cair. Tá? E até onde ele pode cair, pessoal? Vamos jogar a caixinha de novo, ó. Vamos pegar, vamos montar a caixinha aqui, ó. Vamos ver se funciona essa bagaça. Ó, o máximo de retração, de correção. Agora vamos colocar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vamos jogar essa caixinha aqui para baixo, ó. Ativou, beleza? Ativou a venda, então ativou o 9.4. O 9.4, qual que é a diferença dele pro... O que acontece do 9.1 para o 9.4? O 9.1 não foi ativado. Percebam aqui, ó, que o preço ele não superou essa máxima. Se ele tivesse superado essa máxima, ele seria um 9.1, mas ele não superou e jogou a média 9 de novo para baixo. Aí é o 9.4. Aí a gente pode projetar lá para baixo. Então, até onde o preço pode vir, pessoal? Pode vir até aqui embaixo, ó. Até os 122.500, mais ou menos. Ele veio, por enquanto, até o suporte nos 125. Vamos ver lá? 125, 200 e pouco? 125 e 300. Não sei aqui se está na mínima certinho. A gente tem que projetar certinho, né? Mínima no 485. Deixa eu tirar essa caixinha. Mínima no 485. A gente tem que deixar bem correto, ó. 485, para a gente ser preciso aqui. E a máxima está no 430. A máxima a gente tem que diminuir. Máxima no 430. Beleza? Agora sim a gente pode pegar essa caixinha aqui e jogar para baixo, ó. Com mais clareza. Fernando, entendeu o esquema da caixinha? Como que é a projeção? Então, ele pode vir para cá. Até onde vai ser uma correção razoavelmente saudável? Até aqui, ó. Até nesse suporte aqui. Passou disso, o último ponto dele é esse. Passou desse, já era. Vamos entrar em outra degringolada. Vamos entrar em outra pancada. Beleza? Voltando então para o Harami. Desculpa aí ter saído do foco, mas acho que é válido. O Harami de alta, ou bullish Harami. Por que bullish, né? De touro. E por que bearish, de urso?
antigamente, na Califórnia, se eu não me engano, porque esse negócio de touro e urso, né? Antigamente, os caras não tinham muito o que fazer, colocava touro e urso para brigar nos Estados Unidos, lá na região da Califórnia. E o mercado, né? Isso daí pegou no mercado. O touro dava pancada para cima e o urso dava pancada para baixo. Então, isso daí acabou sendo abraçado. Era um mercado de apostas lá nos Estados Unidos. E querendo ou não, isso daqui é uma aposta, né? Quem acha que investe dinheiro na bolsa, pelos axiomas de Zurique, não está 100% completo, porque nada é garantido. Pode pegar empresas grandes que faliram. Então, imagina, pô, empresa grande, toda certinha, estou investindo nela. Não está, você está especulando. Querendo ou não, para os suíços, você está sempre especulando, tá? Mike, mas isso que você traçou de suporte considera só o corpo ou devo considerar o range? Ó, eu gosto de usar corpo. É o que mais respeito. O que tem mais força? É corpo. O que tem fraqueza? É pavio. Então eu gosto de utilizar o corpo para definir o suporte ou resistência e o pavio para eu definir meu ponto de stop. Tá bom? Mas isso a gente vai falar mais especificamente na aula de suporte e resistência. Beleza? Mas acho que deu para você entender mais ou menos, né? Quer ver? Eu vou pegar, sim, brevemente para você, ó. Onde é que está a minha resistência aqui, ó? Eu vou pegar onde a maior parte dos corpos bate, ó. Essa é a minha resistência. Tá bom? Agora, se eu tivesse que vender aqui, por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Quando tem aqui, ó, fica uma briga, tá? Fica um range, mas enfim. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos supor que aqui, ó, respeitou essa resistência. Se eu tivesse que vender, caralho. Se eu tivesse que vender aqui, eu faria uma venda na região dos 690, certo? Com o stop aqui, ó. Com o stop aqui atrás. Eu não queria esse, eu quero um menorzinho. Com o stop aqui atrás, ó. Bom, então, ó, os corpos são muito mais fortes para suporte e resistência. Beleza? Ó como andou, ó como respeitou bem. Tá bom? Então, suporte e resistência. É como eu falo, não tenho certo, não tenho errado. Tem gente que traça pelo pavio, eu não gosto. Agora, Fibonacci eu traço com pavio. Por quê? Eu pego o movimento todo. Quero pegar o que foi forte, o que foi fraco, quero pegar tudo. Mas vamos lá. O Harami de alta, ele aparece depois de um movimento de baixa. Então, eu vou ter um candle forte de baixa, depois eu vou ter um pequenininho que pode ser verde, pode ser vermelho, não importa. Tá? Mas é melhor, ele fica mais favorável se ele for verde, tá bom? Porque ele identifica que entrou uma pressão compradora. Aí eu posso comprar. Já o Harami de baixa, ele faz um movimento de alta, deixa um corpo grande e logo em seguida um candle menor. Pode ser verde ou pode ser vermelho, mas nesse caso é ideal que seja vermelho. É mais favorável. Tá? Então, lembrando, o candle ele é apenas um alerta. Ele vai me alertar para olhar. Putz, é uma resistência. Caramba, formou um padrão de baixa. Porra, é um suporte. Putz, formou um padrão de alta. É isso que eu tenho que entender. O que é a primeira coisa que eu tenho que ver? Ele vai me dar um alerta, seja ele qual for. E eu tenho que ver, pô, é um suporte? Putz, eu vi que é um suporte, posso colocar uma compra. Posso comprar, estou protegido. Tá? Se der errado, faz parte, paciência. Mas pode dar certo. Então, o que vai intensificar esse padrão? Né? Como que eu posso definir isso daí? Diferença de tamanho, assim como em golfo. Então, se o segundo for menorzinho, melhor ainda. Duração ou tamanho do movimento. Então, olha essa pancada aqui para baixo, olha essa pancada aqui para cima. Harami de baixa, Harami de alta. Aumento de volume depois desse padrão, tá? Porque, querendo ou não, esse candle pequenininho vai ter pouco volume. Depois da formação desse padrão, o volume começa a aumentar. E o surgimento do padrão perto de região de suporte ou de resistência. Suporte em... Opa, caramba. É Harami de baixa. Deixa eu só corrigir aqui. É Harami de baixa, não engolfo. Já detectei um negócio que no PDF está errado. Harami de baixa, beleza? Só não vou colocar para salvar agora porque pode dar algum pau. Beleza? Pequeno erro aí para corrigir, mas está padrão. Surgimento do padrão perto de região de suporte, Harami de alta, então eu vou comprar. E perto de resistência, Harami de baixa, então eu vou vender. E como eu faço isso? Mesmo padrãozinho que a gente tem feito.
verifica qual é a região, se é um suporte ou se é uma resistência. É o padrão altista? É. O que eu vou fazer? Compra na superação da máxima, stop na perda da mínima. Depois eu vou dar uma melhoradinha nisso daqui, ó. Eu vou colocar certinho em cima da máxima, embaixo da mínima, para poder criar um PDF bacana aí para disponibilizar para vocês, tá bom? Harami de baixa, como é que eu vou operar? Verifiquei que é uma resistência. Então, ó, venda na perda da mínima, stop na superação da máxima. Tá? Stop loss na superação da máxima. Pessoal, como é que tá aí? Tranquilo? Hoje eu pretendo encerrar por aqui. Domingo a gente não vai falar sobre gerenciamento e suporte de resistência. A gente vai terminar essa aula aqui de Candlesticks. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham achado boa a didática. E vou deixar aberto aí para perguntas e feedback para o final. Tá bom? Vamos lá. Pergunta do Bruno Pavan. Seria melhor colocar o stop no fundo ou no topo? Como assim, ô Pavan? Refina a sua pergunta aí, porque eu não entendi. Que tipo de... Qual candle, por exemplo? É que eu falei no caso do Harami, mestre. Esse daí de baixo. Melhor colocar o stop Ah, da beleza, operação beleza. na máxima Então ou no topo. vamos posicionar aqui, ó. Vamos posicionar. Eu esqueci de mostrar para vocês quais eram as duas possibilidades. Ainda bem que você perguntou. Então, ó, onde é que está a venda? A gente pode fazer essa venda aqui, ela tem mais risco. E a gente pode fazer a venda se ele perder o corpo do candle mãe. Tá bom? Eu posso fazer a venda nesses dois pontos. E o stop loss sempre vai ficar aqui. Aqui o stop loss. Porque eu entendo isso daqui, ó, como um conjunto. Tá bom? Eu entendo isso daqui como um conjunto. Certo? Não, mas a ignição e a exaustão eu vou explicar ao final da aula de candlesticks. Beleza? Porque eu tenho que explicar, tenho que passar por um candle em específico. Eu só não sei quem quer que tá escrito administrador, só me lembra, por favor, tá? Não tem nada a ver com a aula, vai ser um bônus. Então, se eu não falar, não estava programado para falar. Então, deixa anotado aí para eu explicar, se vocês lembrarem de me perguntar. Beleza? Agora eu vou explicar no Harami de alta, só para não ter confusão. Aqui na venda, vocês entenderam? A venda aqui embaixo desse candle, ela é mais arriscada, porém ele tem um lucro maior. E a venda perdendo o candle mãe, depois eu vou achar um Harami, aí eu mostro para vocês. Ela é menos arriscada, tá bom? Ela tem uma chance de acerto maior. O stop loss sempre vai ser atrás do conjunto. Vamos lá para a gente dar uma olhada no Harami de alta. Aqui, ó. No Harami de alta, eu vou colocar em verde aqui, ó. A compra pode ser aqui, tem mais risco. Ou a compra pode ser aqui, superando o candle mãe. Entendam que esse daqui, ó, é o candle mãe. E esse daqui é o candle que está contido. Então, aqui tem menos risco. Onde é que vai ser o meu stop loss? Embaixo do conjunto. Perdendo a mínima do conjunto, do candle maior. Bom, deixa eu ver a pergunta do André aqui. Peraí, geralmente o engolfo tem um stop alto. É viável, ao invés de comprar na superação da máxima, comprar nos 55% do candle? Não, porque o que demonstra que aquele engolfo tem mais probabilidade, qualquer candle, o que demonstra que ele tem mais probabilidade de acerto é a superação da máxima. Se você comprar qualquer candle no 50% dele, você está jogando uma pitada de... Como é que eu vou falar? É como se você colocasse uma aposta a mais, né? Você está meio que jogando no escuro. Pode ser que dê certo, e se der certo você vai lucrar mais. Se der errado, você vai estopar menos. Mas a chance de você estopar, ela é grande. Ela é maior do que se ele tivesse superado a máxima. Agora, vamos supor que ele superou a máxima, você não comprou. Aí ele fez uma regressão para os 50% e você comprou. Aí sim. Beleza? Tá? Ou você vendeu, né? Depende do contexto. Existem pessoas que operam o martelo assim, ó. Deixa eu colocar lá no gráfico para vocês verem. Existem pessoas que operam o martelo dessa forma aqui, ó. Vamos lá colocar um... Existem pessoas que operam o martelo dessa forma aqui, ó. Vamos identificar, ó. Identificamos um suporte, ó. Entrou força compradora, é um suporte, tá bom? Agora vamos lá. Martelo. Eu posso colocar uma compra aqui
e eu posso colocar uma compra no 50% do candle. O martelo ele é mais favorável. Por quê? Eu identifiquei, já que é um suporte, identifiquei. Nesse martelo eu consigo fazer isso. Porque meu stop loss está aqui, ó. Certo? Meu stop loss vai ficar aqui embaixo, dessa mínima. Então eu posso pegar aqui no 50% do candle, ó, 172, vamos jogar 75 pontos para baixo. Deixa eu jogar esse trem aqui para lá. Vamos jogar aqui mais ou menos no... Aqui, ó, dá para ver mais ou menos visual. Tá? Então eu posso comprar esses dois candles. Mas eu tenho que pegar a superação da máxima. Ó. O que aconteceu? Primeiro ele superou a máxima. Vê se você consegue entender aí, Pavan. Primeiro ele superou a máxima. Aí ele veio e buscou 50%. Você pode entrar com dois candles, com dois contratos, ou você pode, ao invés de comprar os dois contratos lá em cima, ou você pode comprar os dois aqui embaixo, desde que tenha ativado o setup aqui em cima. Você entendeu qual que é a diferença? Você tem que esperar ativar. O problema é que ele pode ativar e ir embora. Tá? Então, por isso que eu sempre fatio minha ordem, eu coloco um pouquinho em cima, um pouquinho no 50%. E o meu stop loss, de qualquer forma, vai ser aqui, ó. Ah, Pérez, mas o certo não é na perda da mínima? O certo é. Mas quando eu tenho um suporte muito perto, eu prefiro usar esse suporte aqui de trás, ó. Ele me garante uma certeza maior. Aí agora, o que eu posso fazer? A regrinha da caixinha lá, ó. Encaixota o candle. Aí você vai jogar as caixinhas. Uma para cima é um gain. Outra para cima é 2 para 1. Então, pelo menos 1 para 1 eu quero pegar. Pegou 1 para 1, tá vendo? Vou esticar essa caixinha aqui, ó. 1 para 1 já está na mão. Deu 1 para 1, protege a operação, não vai tomar stop. Na verdade, vocês sabem que eu protejo até antes, né? Deu 100 pontos, eu já protejo. Mas aqui é a hora que eu saio com boa parte dos contratos. Eu não vou chegar aqui no 2 para 1 com a maioria dos contratos. Eu vou chegar com metade. Tá? Aqui, ó, eu saio com metade. E aqui em cima, eu vou chegando no resto. Pode ser que não chegue lá em cima, inclusive. Ó, não chegou. Ele deu 1,5 vezes. Podem ver aqui que ele deu 1,5 vezes. Ó. Vamos pegar esse tamanho. 175. Ele deu 280. Deu 1,5 vezes praticamente. Você poderia explicar qual a diferença do Harami com o engolfo? Vamos lá, ó. Vou falar de novo. A diferença é a sequência dos candles. Vamos voltar lá para a apostila. O Harami, pessoal. Ó, vamos falar do engolfo. Ó. O engolfo, qual é o candle maior? É o segundo. No Harami, qual é o candle maior? É o primeiro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Qual que é o maior candle? É o primeiro. Tá? O maior candle é o primeiro e o menor é o segundo. No engolfo, acontece o contrário. Eu tenho um candle de... Opa, o que aconteceu aqui que ficou gigante? Ah, aqui. No engolfo, eu tenho um candle pequeno, vermelho. Depois eu tenho um candle grande, verde. Tá vendo que é o contrário? No Harami, lembra lá, mulher grávida, a barriga fica para frente, certo? Não fica para trás, não é uma corcova, né? É a barriga. Onde está a barriga do candle? Lembra que ele tem que ficar contido. Ele tem que ficar dentro. Harami, ele tem que ficar dentro. Esse é o conjunto do Harami. O segundo candle tem que ficar dentro do primeiro, ó. O segundo candle tem que ficar dentro do primeiro. No engolfo, o segundo candle, ele é maior que o primeiro. Beleza? Deu para entender? Alguém mais alguma pergunta, comentário, feedback? Tá tranquilo desse jeito? A gente pode prosseguir assim para a próxima aula. Alguém tem alguma sugestão? Valeu, Clebão. Pessoal, depois quem tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, se quiser me chama no WhatsApp no particular, tá bom? Como eu disse para vocês, quinta-feira começa a minha turma desse mês agora de julho. Eu estou fazendo mais ou menos a cada 2 meses, não estou mais fazendo
mês a mês como antes, né? Até para eu ter um pouquinho mais de tempo para mim. Quem tiver interesse de se aprofundar nesse tema e fazer as coisas direito, me chama no particular e a gente conversa, tá? Quem não quiser também, domingo tem aula de novo, gratuita, vai ser a finalização da psicologia dos candles. Beleza, galera? Valeu, Andrei. Desculpa a demora para a gente fazer a nossa aula lá, mas agora a pegada vai que vai. Nossa vida já está começando a ficar um pouco estabilizada aqui em São Paulo. Pessoal, tamo junto, muito obrigado. E até domingo, beleza? Domingo eu vou decidir qual o horário ainda. E eu falo para vocês, pode ser que eu faça de manhã. Mas aí eu aviso para vocês, eu vou decidir, né? Até porque o homem casado ele tem a última palavra, né? Então eu vou ver o que minha esposa quer da vida e ela que manda e eu determino a aula. E eu pretendo deixar gravado também. A apostila, pessoal, essa apostila aqui, ela é exclusiva dos alunos, mas eu vou pensar em alguma coisa bacana para vocês. Essa apostila toda aqui completa, ela é exclusiva de alunos do nosso curso. Mas, ou se não, do Grupo Pro. Quem faz operações conosco mensalmente, ali todo dia, né? Quem fecha o mês com a gente, eu vou disponibilizar essa apostila lá no Grupo Pro. Então, seria até injusto eu disponibilizar para todos. Tá bom? Então, ou do Grupo Pro, ou nossos alunos já recebem sempre. Do Grupo Pro, eu pretendo mandar amanhã. Valeu a presença de todos aí, batemos quase 50 pessoas aqui. Bacana pra caramba, show de bola. Isso daí é o retorno que a gente sempre espera. E, pessoal, convidem mais amigos aí para participar. Eu vou deixar o link lá do nosso grupo. Compartilha nos grupos. Eu tenho certeza que vocês participam de um monte de grupo. Fala a verdade lá, passa. Aqui é sério, não vendo fumaça nem nada. Eu vou passar conhecimento e é de graça. Beleza? Valeu, grande abraço a todos aí, boa noite. A gente se vê no domingo. Valeu.